Olá galera, fala professor Gustavo, tudo bem? Estou aqui apresentando o seminário da disciplina de Método e Sistema de Treinamento Físico Cardiovascular, ministrada pelo professor Gustavo Gomes de Araújo, eu, aluno Everton Cunha dos Santos, do curso de Educação Física, que é presencial, Campus Maceió, bacharelado noturno. Frequência cardíaca máxima em testes de esteira rolante e circunregômetro de membros inferiores. Estão aqui embaixo destacados os autores do presente artigo: Cláudio Gil Soares de Araújo e Viviane Matos Pinto. Eu trouxe para vocês o objetivo, os métodos, os resultados e a conclusão para que vocês pudessem entender um pouco do estudo. O objetivo foi comparar retrospectivamente os valores da frequência cardíaca máxima e o descenso da frequência cardíaca no primeiro minuto de recuperação, obtidos em testes de exercícios realizados em 2 ergômetros de momentos distintos. O que seriam isso? Foi feita a comparação entre os 2 testes, certo, gente? O teste ciclo ergométrico de membros inferiores e tanto de esteira rolante, todos os 2 testes ergômetros. E o método utilizado foi selecionado 60 indivíduos de 29 a 80 anos de idade, submetidos ao teste cardiopulmonar em ciclo de membros inferiores em nossos laboratórios e que possuíam teste prévio de 36 meses em esteira e em outros laboratórios nas mesmas idênticas de medicações e ações cronotrópicas negativas. O que seria isso, gente? Nesse estudo aí, foi submetido essas pessoas a fazer o teste de ciclo ergômetro de membros inferiores, só que já tinham feito um teste prévio para fazer a comparação em esteira rolante. O resultado que foi obtido foi que quase que se assemelhou, né, a frequência cardíaca máxima no ciclo ergômetro de membros inferiores e no esteira rolante. Os batimentos cardíacos foram quase o mesmo, né? É interessante destacar que ultimamente a frequência cardíaca tem se tornado uma das variáveis mais importantes durante a prescrição e a iniciação esportiva. Mas assim, a gente falou tanto de ciclo ergômetro e o que seriam esses testes. Em primeiro, esses testes são testes de esforços físicos máximos em que se eleva a frequência cardíaca do coração. É um teste provocativo mesmo, para que o indivíduo possa chegar à sua frequência cardíaca máxima. Esse teste de esforço ele é realizado de forma gradual, onde o indivíduo começa de uma intensidade baixa até chegar no limiar máximo da intensidade da frequência cardíaca máxima. Antes de mais nada, a frequência cardíaca máxima é o pico maior de frequência. Esse exame, o teste, né, que ele é mais uma parte clínica, mas também ele é um teste invasivo, trazendo para nós, profissionais da área, né? E o que isso traz de positivo é que esse teste ele traz especificamente ao certo acertar na frequência cardíaca máxima. Durante esse teste, o indivíduo ele é acompanhado pelo eletrocardiograma e também pela aferição de sua pressão arterial, mesmo após o término do teste. Só que quando foi lá o resultado, o descenso da frequência cardíaca foi maior em 5 ergômetros de membros inferiores. E levando para a conclusão do presente estudo, é possível sim, com o empenho do examinador e conhecimento prévio do resultado de frequência cardíaca máxima em um teste anterior, obter níveis altos de frequência cardíaca máxima em um teste ergométrico de ciclo de membros inferiores. Só que interromper o teste baseado em frequência cardíaca máxima prevista por equações, daquelas equações que a gente vê na sala de aula, ele tende a levar a esforço submáximo. O que seria isso? O indivíduo não vai chegar à sua frequência cardíaca máxima, pode ser que chegue, mas ele não vai chegar de fato de forma específica, né? O descenso, aí vem falando que o descenso da frequência cardíaca difere nas recuperações ativas e passivas. Foi justamente isso aí que eu acabei de falar agora. Aí aqui ele vem dizendo que, em relação à mensuração das variáveis fisiológicas e a utilização adequada do tipo de ergômetro, embora alguns estudos sugiram resultados semelhantes para a frequência cardíaca máxima e o consumo de oxigênio na esteira e no ciclo ergômetro de membros inferiores, a maioria dos trabalhos aponta valores maiores para essas variáveis na esteira. Só que existem
diferentes procedimentos para a realização de um teste ergométrico, porém existe dificuldade prática e real em determinar o esforço máximo, e com isso esses testes de diferentes ergômetros podem apresentar resultados não coincidentes da frequência cardíaca máxima. Araújo e colaboradores destacam que através da execução de 9 diferentes protocolos de teste máximo, procuraram identificar qual deles proporcionaria a maior frequência cardíaca máxima, tendo encontrado que isso ocorreria no teste ergômetro de esteira rolante, em protocolos de incremento progressivo e de natureza contínua. O que seriam esses protocolos progressivos de incremento? Foi o que eu falei logo no começo no teste. O indivíduo ele começa numa intensidade baixa até chegar no limiar da intensidade da frequência cardíaca máxima. Aí eu faço uma pergunta: de que maneira esses tipos de testes podem contribuir para nós profissionais da educação física? Aí, porque sabendo a frequência cardíaca máxima, podemos mensurar a frequência cardíaca de reserva com mais precisão e teremos o domínio durante a intensidade do esforço e através disso identificar e manipular as variáveis para encontrar a zona alvo de treinamento. Olha aí, gente. Aí eu trouxe para vocês a tabela da zona de frequência cardíaca de reserva, frequência máxima, sistema de trabalho, a reabilitação cardiorrespiratória, queima de metabólitos. E para nós profissionais da educação física, é mais que um acerto a gente confiar nesses testes, né? Beleza, professor. Sem passar do tempo. Obrigado aí. Valeu, galera. Tamo junto.